Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre como se constrói uma carteira de investimentos. Mesmo quem não tem intimidade nenhuma com investimento, e a pessoa a partir desse vídeo vai conseguir começar a investir, começar a entrar no mundo do investimento de uma forma bem segura, de uma forma bem prática, de uma forma bem simples. Para isso eu vou estar utilizando uma planilha de Excel que eu mesmo construí, e ao final desse vídeo você vai ser capaz de estar montando a sua própria carteira. Então, vamos começar? Bom, pessoal, aqui do lado a gente vai estar vendo aqui o que é uma carteira de investimento. Basicamente, é o conjunto diversificado de ativos, ou seja, é o conjunto de todos os seus investimentos, tudo que você tem reunido num local só, a gente chama de carteira de investimentos. A gente compara essa carteira de investimento com uma cesta de ovos. Vamos supor que os ovos sejam todo o dinheiro que você tem, né? Cada ovo representa um dinheiro, uma quantidade de dinheiro que você tem, e a cesta representa o tipo de investimento que você tem. Se você carregar todos os ovos numa mesma cesta e correr com ela, por exemplo, o risco de você cair e quebrar todos os ovos de uma vez só, ou a maioria dos ovos quando você cair, é muito grande. Então, quando a gente monta uma carteira de investimento, o que a gente faz? A gente divide esses ovos em várias cestas. Para quê? Para que se uma cesta cair ou uma outra cesta cair, só quebrem os ovos daquela cesta e não das outras cestas. E muita gente acha que é o contrário, muita gente acha que investir vai estar colocando o dinheiro em risco, então a pessoa prefere concentrar o dinheiro na conta corrente ou na conta poupança ou em um único investimento, mas na verdade é o contrário. Quanto mais concentrado o seu investimento está em um local só, em um tipo de ativo só, mais risco você vai ter. Então, uma forma da gente tirar o nosso risco ou reduzir o nosso risco é justamente diversificar o nosso tipo de investimento. E quando a gente diversifica, quando a gente tem dois, três ou mais tipos de investimento, a gente vai estar montando uma carteira de investimentos. Então, basicamente, quais são os dois tipos de classe de investimentos que nós temos na nossa carteira? A nossa carteira de investimento vai ter investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. O que vem a ser renda fixa? A renda fixa ela tem um risco menor, é basicamente um empréstimo que você faz a alguma instituição. Ou você empresta dinheiro a um banco, ou você empresta dinheiro a uma empresa, ou você empresta dinheiro ao próprio governo. Quando você faz esse tipo de empréstimo, vamos dizer assim, esse tipo de investimento, você vai estar recebendo uns juros em troca. E nós dizemos que a renda fixa ela tem um menor risco, por quê? Porque os juros dela, o retorno dela já é calculado na hora que você está investindo, ou seja, você sabe quantos por cento você vai estar recebendo quando você investe aquele dinheiro, quando você empresta aquele dinheiro para aquela instituição. Renda variável já não é assim. Então, o que vem a ser renda variável? A renda variável você investe em negócios, ou você investe em fundos. Ou seja, você não sabe de antemão o retorno que você vai ter. Então, para isso é muito importante a gente fazer a escolha, uma escolha bem apurada do nosso tipo de investimento, principalmente em renda variável, para você não estar colocando dinheiro em um local e esse local venha dar prejuízo. Então, vamos lá, renda fixa. Na renda fixa, a gente, como eu já falei, a gente presta o dinheiro em troca de juros, né? Você tem uma taxa pré-definida. Então, quais são os tipos de renda fixa que nós temos? A gente tem a poupança, né, que é o mais comum, todo mundo conhece a poupança. Você vai estar fazendo o que com a poupança? Você está emprestando dinheiro para o banco, para aquele banco que você colocou o teu dinheiro na poupança, você vai estar emprestando dinheiro para aquele banco. Um outro tipo de investimento é o CDB, que você também está emprestando dinheiro ao banco. Quando você investe em debêntures, você vai estar emprestando dinheiro para empresas. Então, as empresas emitem títulos de debêntures para quê? Para ela captar um recurso, um dinheiro para ela investir nos negócios dela, e ela vai estar te pagando juros em cima desse empréstimo. E por fim, né, o outro mais comum é o Tesouro Direto. Quando você está investindo no Tesouro Direto, você vai estar basicamente emprestando dinheiro para o governo federal, ou seja, para o Tesouro Nacional. Tá? E você recebe também os juros em função disso. Basicamente aqui na ordem, né, entre poupança e o CDB, a poupança aqui é o que tem menor rendimento, tá, pessoal? Então ela tem um menor rendimento de todos os outros investimentos em renda fixa. Muitos nem consideram poupança investimento, mas, mas é, né? Se ele está te pagando um juros, ele paga menos, mas ele é um investimento também. Tá? Renda variável. Aqui eu vou estar mostrando alguns tipos de renda variável onde você investe o dinheiro. Ações, a gente ouve muito falar sobre ações, né, nos jornais. Então, e o que vem ser ações, pessoal? Ações são parte das empresas, ou seja, você é como se você tivesse um pedacinho, um percentual 0,0001 de uma empresa. E tudo que acontece com a empresa, você vai também receber como se fosse um dono dela, né? Na verdade, como se fosse um acionista dela. Então, se uma empresa tem um lucro, o pedacinho da sua ação também vai ter um lucro. Se uma empresa está pagando dividendos, você está pagando algum rendimento, ou pagando
distribuindo parte do lucro, você vai receber na proporção que você tem um pedacinho daquele lucro também. Tá? Então, como é que você ganha com as ações? Você ganha com a valorização dela. Tá? Então, aí se a empresa tem lucro, né, compra uma empresa, a empresa teve lucro esse ano, teve lucros recorrentes, aquela ação que você tem, ela começa a se valorizar, a empresa vai aumentando os lucros, vai crescendo, a ação que você tem, ela vai se valorizando, então você vai aumentando o seu patrimônio. Tá? E uma outra forma que você ganha dinheiro com as ações são os dividendos. É como se a empresa pegasse parte daquele dinheiro que ela recebeu do lucro e distribuísse, né? Como se estivesse fazendo pagamento. Fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? São fundos que investem em imóveis reais, e divide aqueles imóveis em várias cotazinhas, né? Então, pedacinhos de cotas, e a gente, investidor normal, pessoa física, vai comprar parte daquelas cotas, cada cota representa a mesma coisa, 0,000 tantos por cento daquele fundo, né? Então, a gente tem fundos de imobiliários que têm valor de bilhões. Então, aquele valor de bilhões é quebrado em vários valorzinhos menores, e você vai lá e compra uma cota. Só que o fundo ele funciona diferente da empresa, né? Uma empresa ela vai lá, ela gera as operações dela, gera lucro ou não. O fundo não. O fundo geralmente a gente vai estar ganhando no aluguel. Então a gente tem fundo que investe em imóveis, em galpões logísticos, por exemplo. Então, grandes galpões logísticos, esses fundos compram os galpões, alugam os galpões e recebe os aluguéis. Então, parte daqueles aluguéis ele vai distribuir para cada cotista, para as cotas, para aquelas cotas. Então, aqui é como se você estivesse investindo em imóveis, como se você tivesse um pedaço de imóvel. Então, isso é muito bom, né, para quem gosta de imóveis. Muitas vezes a gente pega, tem gente que gosta de comprar, tem gente que tem muito dinheiro e gosta de comprar imóveis e receber aquele aluguel mensal como forma de garantia. E aqui é uma forma de você investir também no sistema de imobiliário, receber o aluguel sem ter muito dinheiro. Tem os fundos de investimento, que aí seriam pacote de ativo, aí tem vários tipos de fundos de investimento, ou seja, onde você vai ter um gestor, uma pessoa, essa pessoa ela compra ações, compra fundo imobiliário, ela compra renda fixa, ela compra várias coisas, e ele monta uma carteira já completa e te vende só uma cota, que representa toda aquela carteira. Então, nesse caso, fundo de investimentos, o fundo acaba fazendo toda a escolha por você. Você vê o perfil que você tem e você vai escolher um fundo de acordo com o seu perfil e você investe lá. Tá? Então, aqui, em renda variável, a gente compra os ativos através da Bolsa de Valores. No caso, no Brasil, nós só temos uma Bolsa de Valores, que é o Ibovespa, que fica lá em São Paulo. Então, tem um risco. Então, qual é o risco da Bolsa? Né? Como é muito fácil você comprar e vender, você pode comprar um ativo desse em questão de minutos, de segundos você compra e vende um ativo desse, é muito fácil, muito simples. Você emitir uma ordem de compra, uma ordem de venda. Então a oscilação é muito grande. Então você vê, muitas vezes muita gente fica baseado em notícia, então você vê como uma notícia ruim, uma notícia boa, as pessoas são muito levadas pela relação ganância-medo. Então, quando a pessoa fica muito eufórica, muito gananciosa, elas começam a comprar, os ativos começam a aumentar o preço. Quando acontece alguma situação, alguma notícia que gere medo, as pessoas começam a vender. Enfim, então, no curto prazo, a oscilação da renda variável é muito grande. Por isso que a gente fala que é renda variável, que ela varia para cima e para baixo. Então, por isso o risco é maior no curto prazo. No longo prazo, ele vai aumentar o lucro, ele vai crescer, ele vai desenvolver e você vai crescer junto com ele. Então, mesmo que tenha oscilações no curto prazo aqui, no longo prazo, essa oscilação vai sempre subindo, sempre subindo, sempre subindo. E o contrário também, se você for comprar empresas ruins, né, só achando que vai ganhar no curto prazo, e se ela for ruim, no longo prazo ela vai caindo, vai perdendo lucro, vai perdendo, vai perdendo. E aí você vai perdendo seu dinheiro vai caindo, 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 caindo. Então, essa aqui é a planilha, carteira de investimentos que eu montei. Aqui a gente começa com a reserva de emergência, como eu sempre falo. Então, antes de começar a investir, a gente precisa ter reserva de emergência. Sem reserva de emergência, você não pode investir. A reserva é aquilo que vai te dar uma tranquilidade financeira e uma segurança para você começar a investir. E vamos lá. E aqui a gente começa a ver a nossa carteira. Então, aqui é um resumo de uma carteira de investimento. Aqui eu coloquei renda fixa, então eu coloquei uma carteira de iniciante. Vamos supor que uma pessoa que começou agora, todo o dinheiro que ela tem está na renda fixa. Mais especificamente, eu coloquei aqui embaixo, na poupança. Tá bom? Então vamos supor que tudo que a pessoa tem, ela está na poupança ou está na conta corrente. Então a pessoa se sente segura assim, eu estou tranquilo, boto na poupança, fico mais tranquilo, fico mais seguro, não quero colocar meu dinheiro mais em local nenhum. Ok, tá certo, você coloca aqui na poupança. Então, o seu objetivo é 100% na poupança,
Aí eu simulei aqui, você tivesse colocado 10 mil reais na poupança. Está lá juntando, e você tem esse valor de 10 mil reais na poupança, por exemplo. Essa aqui é a carteira completa. 100% em renda fixa e 0 em renda variável. 0 em fundos imobiliários, 0 em ações. Ok. E você vai lá e coloca tudo na poupança, 100% na poupança. Então, aqui você está concentrando seus investimentos em um local só. Então, 100% do que você tem, tá vendo aqui, ó, ele está em poupança. Então, todo o seu risco do seu dinheiro está em um local só. Então aqui, apesar de você se sentir seguro, você colocou todo o dinheiro num local só. Então aqui é um exemplo de uma carteira de alguém que está começando, tá? Então estou começando agora, ou eu não tenho nenhum dinheiro, ou tudo que eu tenho está na poupança. Tá bom? É esse tipo de carteira. Aí vamos supor, ok, mas agora eu quero começar a investir, eu vi esse vídeo agora, eu quero começar a aprender sobre investimento, quero começar a montar uma carteira diversificada e começar a mudar a minha vida. Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma carteira intermediária. A pessoa já colocou 80% em renda fixa e 20% em fundo imobiliário, tá? Fundo imobiliário é renda variável, que é como se você estivesse investindo em imóveis. E aqui embaixo, olha só, aí eu já tirei o dinheiro da poupança, tá? A pessoa pegou o dinheiro ali, vamos investir em alguma outra coisa que me dá um rendimento um pouquinho maior. E aqui eu já tirei o dinheiro da poupança e coloquei no Tesouro Direto. Então, eu coloquei no Tesouro Direto Selic e no Tesouro Direto IPCA. Coloquei também aqui alguns investimentos já de renda variável, aqui em fundo imobiliário. Então, aqui você já tem alguns fundos imobiliários, coloquei esses 4 fundos imobiliários. E aqui em ações eu coloquei 0. Então, aqui seria uma carteira intermediária onde você está começando a investir, começando a colocar o pezinho na renda variável. Então, foi assim comigo. No começo, eu basicamente só tinha dinheiro em renda fixa, quando eu comecei a investir, e basicamente em poupança em CDB. E aos pouquinhos eu comecei a colocar o dinheiro em um local que rendesse mais. E aos pouquinhos eu fui aumentando meu percentual. Era 100% era em poupança, e aos pouquinhos eu fui colocando um pouquinho em tesouro direto. E ok, até eu me senti confortável com o tesouro direto. Tá? Então aí eu já diversifiquei na minha renda fixa. Mas eu senti necessidade de estudar um pouquinho mais sobre renda variável. Aí eu conheci os fundos imobiliários. Como é que ele funciona, o fundo imobiliário? Ele todo mês te dá um rendimentozinho, todo mês ele te dá uma remuneração, que é o equivalente aos aluguéis que os fundos recebem. Então eu comecei a aumentar meus fundos imobiliários. Então aqui a gente tem 4 tipos de fundo, eu coloquei como exemplo, tá? Isso não é para você investir nisso aqui não. Aqui são 4 tipos de fundos, tá? Então o que é esse fundo aqui? HGLG, é um fundo que investe em galpões logísticos. Então, vê aqueles galpões logísticos enormes, aluga os galpões, você compra uma cota dele e todo mês você recebe um aluguelzinho dele. Então, o que é o interessante do fundo imobiliário, que eu gosto dele? Todo mês pinga um dinheirinho. Isso aqui é bastante interessante para quem gostaria de ter uma aposentadoria no futuro, receber rendimentos mensais para poder pagar as contas, para poder pagar as contas do dia a dia. É bastante interessante. Ele tem o risco? Tem. Qual é o risco que esse fundo tem? O risco dele é um inquilino sair, deixar de pagar o aluguel, ter inadimplência, pode acontecer em momentos de crise. Cada fundo desse, ele também diversifica. Um fundo desse HGLG, ele tem, não lembro agora de cabeça, mas ele investe em vários tipos de galpões. Né? Ele tem vários clientes. A carteira dele já está espalhada. A mesma coisa esse aqui, é a mesma coisa o de shopping. Tá? E o outro também. Mas é muito mais seguro você investir em um fundo que ele é totalmente diversificado, que é totalmente explodido, né, no sentido assim, o investimento dele está todo diversificado, são gestores profissionais, do que você pegar aquele montão de dinheiro que você tem, de repente você recebeu algum dinheiro, sei lá, alguma herança, ou juntou muito de uma quantidade de dinheiro, comprar um imóvel e alugar. É muito mais arriscado, porque você compra um imóvel, você aluga, e se o inquilino sair, você fica 100% sem a remuneração toda. Então, eventualmente acontece, em momentos de crise ele pode cair um pouco a cota, mas cai muito pouco. Vamos ver agora uma carteira madura, né? Uma carteira mais avançada, uma carteira de quem já tem mais tempo investindo, né? onde você diversifica mais o seu dinheiro, onde você tem aquela sua cesta de ovos mais diversificada. Eu coloquei aqui renda fixa, 80%. É uma carteira conservadora, mas ela está bem diversificada. 80% em renda fixa, 10% em fundo imobiliário, 10% em ações. Ou seja, na renda fixa, eu coloquei como se a pessoa estivesse investindo em 4 tipos de investimento diferentes de renda fixa. Tá vendo? Botei poupança, CDB, Tesouro Selic e um Tesouro IPCA, por exemplo. Em renda variável, eu coloquei em fundo imobiliário, eu coloquei 10 fundos imobiliários aqui. Então, em cada fundo, a pessoa vai colocar 10%. Então, olha o percentual que um fundo desse representa. Então, por exemplo, o HGLG, que é um fundo de galpões logísticos. Esse valor de mil reais que eu investi nele, ele representa 1%
de toda a sua carteira, de todo o seu patrimônio. Então, vamos supor que aconteceu alguma coisa com ele, um inquilino lá saiu, aconteceu algum problema com ele vai cair um pouquinho aqui. E quanto é que ele vai cair aqui? Muito pouco. Então, aqui é um exemplo de como quanto mais tipo de investimento diferente você tem, assim, mais seguro você vai estar, mais diversificado você vai estar e menos chance de você sofrer muita oscilação ou perder tudo, ou perder todo o seu dinheiro, por exemplo. Por quê? Porque você diversificou. Aquela história da cesta de ovos, você pegou a tua cesta, não está tudo numa cesta, você está nas cestas espalhadas. A não ser que seja uma coisa sistêmica, por exemplo, teve a pandemia parou o mundo inteiro, aí nesse caso não tem jeito. Tá vindo um míssil e vai explodir o Brasil todo, aí não tem jeito, aí não tem carteira que salve. Mas uma coisa pontual que acontece com uma empresa A, com uma empresa B, ou com o governo, ou com algum setor, né, do comercial, por exemplo, uma coisa pontual, você vai perder só naquela área ali, mas como você diversificou, você acaba sendo protegido pela sua própria diversificação. Então, fundo imobiliário, e aqui embaixo eu coloquei as ações, até que um risco maior, mais alto, tá bom? Eu coloquei 10 ações, 10 ações grandes aqui. Ações que o pessoal também deve conhecer, a Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Porto Seguro, Loja Renner, enfim. Coloquei outras ações, fiz a mesma coisa, diversifiquei, coloquei aqui 10% de cada uma, tá? Dentro do grupo de ações eu dividi em 10 e botei o percentual igual. E quanto cada ação representa? 1%. 1%. Então, muitas vezes você vê ali no noticiário, o governo vai mexer, vai trocar o presidente da Petrobras, não sei o que, aí você vê, e as ações da Petrobras perderam não sei quantos bilhões, caiu não sei quanto, mas você vai ver o que vai cair aqui na sua carteira vai ser muito pouco. Por quê? Porque você diversificou, está espalhado, então vai ser muito pouco que vai cair aqui. Porque essa aqui vai cair, essa aqui vai subir, essa aqui vai se manter, essa outra empresa aqui vai subir um pouquinho, então tem um somatório completo, vai mudar pouco. Então, por isso é importante você diversificar. Então, quando a gente diversifica, a gente reduz esses riscos. Agora, se você colocar tudo concentrado em uma empresa só, mas se a empresa aqui é boa, eu vou colocar tudo aqui. Aí você está arriscando. Então, muitas vezes a pessoa entra no mercado, começa a investir em bolsa, sai por quê? Porque a pessoa vai concentrar. Acha que, porque eu ouvi falar que essa empresa é boa, um youtuber falou que a empresa é boa, então eu vou investir. Não, na verdade ninguém sabe, né, o que vai acontecer. Então, quanto mais você diversificar, menor chance tem de você errar. Então, esse aqui, exemplo, é um tipo de carteira um pouco mais madura, uma carteira bem mais diversificada. Aqui eu tenho 20 ações, tenho 20 fundos de investimento imobiliários e tenho 4 investimentos em renda fixa. Já que eu tenho 24 investimentos diferentes, ou seja, é como se meu dinheiro tivesse dividido em 24 cestas de ovos diferentes. Então, tudo espalhado, meu dinheiro, todo espalhado. Então, de repente, um setor tá ruim hoje, mas outro setor está melhor, então aí fica oscilando, né? Claro que atualmente o Brasil está passando uma situação bem difícil, né? Pós-pandemia, tudo ainda está tentando arrumar as contas, a inflação está alta e tudo. Você vê que a bolsa está aí sofrendo muito, ainda está muito baixa, mas justamente esse é o melhor momento para a gente estar investindo. Não só em bolsa, como em renda fixa, porque está tudo barato. O Brasil praticamente está tudo barato. E começar a diversificar o nosso investimento. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós falamos sobre como montar uma carteira de investimento. Comecei explicando ali conceitos básicos de investimento, sobre carteira, sobre renda fixa, sobre renda variável. Depois nós entramos na carteira propriamente dita. E ali nós vimos a importância de diversificar nossos investimentos. Eu mostrei quanto mais diversificado o seu investimento, quanto mais diversificado o seu dinheiro, menor o risco. Então, por isso, é importante a gente começar agora a entender um pouco mais sobre investimento, sobre carteira de investimento. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, você curte. Se você gostou do canal, quer continuar recebendo conteúdo como esse, você assina, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, né, esse conteúdo para pessoas que você sabe que vão gostar e que vai ser importante para a vida delas também, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.